Já testemunhamos, já falamos que o Senhor é bom, né? E agora Ele quer falar com a gente. Não o que eu e você quer ouvir, o que Ele tem para falar. É Ele que quer falar conosco, tá bom, meus amados? Senhor Deus, nosso Pai, estende suas mãos para cá, vamos orar para o nosso amado. Senhor Deus, nosso Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Tenho certeza, Senhor, que o Senhor já colocou no coração dele o que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai. Usa o teu vaso, Senhor, que ele venha se esvaziar dele, Senhor, e venha o Senhor falar com ele, Pai. Usa grandemente o teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmão, amém? Amém. Sabe o que a irmã falou aqui para mim? 10 para meia-noite para terminar o culto. Brincadeirinha de santo, irmão. Como é que os irmãos estão nesse frio? Tá tudo bem, irmão? Eu estava pensando na hora de vir para cá. É bom para levantar de manhã, para ir trabalhar, tomar um banho, né? Sensacional esse frio, né? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em livro Apóstolo Romanos, amém? Aleluia. Apóstolo Paulo aos Romanos 8. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus tremendo. Aleluia. Glórias a Ti, papai. Os irmãos encontraram? Amém. Graças a Deus. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem justifica? Quem nos condenará? Pois Cristo que morreu, ou antes ressuscitou entre os mortos, na qual está a direita de Deus, que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos sepultados como ovelha para o matadouro. Mas todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmão? Graças a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, já está esquentando aqui o fogo, hein? Ô, glória! Já deu até calor já. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nesse texto da palavra, o que nós aprendemos aqui? O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos quando a igreja estava passando um momento de perseguição. Que o apóstolo Paulo, quando a pessoa, quem sabe a vida do apóstolo Paulo, os irmãos que lê a Bíblia, sabe que ele era um que perseguia a igreja do Senhor naquela época. E quando ele teve realmente um encontro com Deus, ele passou a ser perseguido. Então ele escreveu essa carta aos Romanos para quê? Alertando os irmãos para que se firmasse na fé, não deixasse que qualquer coisa venha se abater em meio a circunstâncias, situação de dificuldade no qual ele estava passando. Amém, irmão? E outra, quando Deus quer agir na vida de um crente, irmão, Ele age de uma forma extraordinária. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Aleluia. É isso que nós temos que tomar conta, tomar posse dessa palavra. Porque Deus amou nós de uma tal maneira que deixou esse texto aqui precioso, essa santa palavra de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos caminhar junto com Ele. Eu sei que em meio da caminhada cristã não é fácil. É muito desafio, é muito que nem uma montanha russa, que você sobe e desce. Quando estiver assim, é uma maravilha, é sinal que você está vivo. Mas quando ele está estagnado, irmão, se preocupa porque nada está bom. Um dia você está bem, outro dia você está lá embaixo. Mas quando você está lá embaixo, você ora o Pai em secreto, fecha a porta do teu quarto, ora o Pai em secreto, que Ele te ouve
e Ele vai te responder, Ele vai derramar o bálsamo nos vossos corações. Amém? Eu creio, irmão, porque a palavra dele deixa bem claro isso para as nossas vidas. Porque nos dias de hoje, irmão, não está sendo fácil. Que nem a irmã veio contar o testemunho aqui, que ela almejava tanto que ela tomasse posse que ela viesse, né, se responder, ser responsável pela sua sobrinha. E aconteceu, Deus faz algo grandiosamente grande no nosso meio. Não adianta, irmão, a gente correr para lá, para cá, irmão, tem que confiar em Deus, tem que ficar firme em Deus. Porque se nós olhamos para a direita e para a esquerda, nós vamos fazer que nem Pedro, nós vamos afundar. Nós não vamos ter mais aquela firmeza em Cristo. Porque Ele, ó, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, irmão? Quem será contra nós? Irmão, no local de trabalho, quanta gente conhece você como cristão ali, fica só esperando um deslize seu para te apontar, para te acusar, para te falar do teu erro. Ó, você é crente, você fez isso. Eu, para mim, para a igreja ser igual a você, eu não quero ir. E nisso ele fica te acusando, ele fica te procurando o teu erro, irmão. Mas aqui a palavra de Deus fala: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bravando que nem um leão. Para quê? Para que nos possa tragar. Mas o Senhor Jesus, ele colocou o anjo a acampar em nossa volta, para que o inimigo tivesse acesso às nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como também nos dará também com ele todas as coisas. O filho dele, irmão, ele não se poupou, ele não economizou. O filho dele, ele entregou. Olha, você vai lá, vai morrer pelos meus filhos, que eu amo tanto. E Deus, amado, ele mediu esforço para que ele possa vir para a terra, para cumprir a missão dele na terra. E qual é a nossa missão aqui na terra? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. E nós seremos que estamos cumprindo esse ide do Senhor nas nossas vidas? Muitas vezes, irmão, não precisa nem você falar, precisa você tomar posse da palavra. É o seu testemunho onde quer que você esteja. A pessoa tem que olhar para você e olhar assim: olha, algo diferente em você que eu admiro, eu não sei o que é. Antes de eu vir para a igreja aqui, irmão, uma pessoa chegou para mim, parou assim e apontou assim para mim: ó, você é crente. Eu quase que eu falava que nem Pedro: olha, eu não sou crente não, misericórdia. Aí eu parei, fiquei assim, eu falei: olha, Jesus está me chamando, então deixa eu voltar para a igreja logo. Glória a Deus. Foi isso que eu fiz, irmão. Eu falei: sabe uma coisa? Não há outro caminho a não ser seguir o Senhor Jesus. Eu voltei para a igreja do Senhor, irmão. Como é gostoso você estar na presença do Senhor, sentindo a presença dele. Como é gostoso você ter um Pai amoroso, um Pai que nos ama, que deu seu Filho para que nós que morresse por nossas vidas e nos purificasse de todo o nosso erro, de todo o nosso engano, de todo o nosso pecado. É Ele que faz o impossível acontecer na nossas vidas, porque Ele fez o impossível acontecer, irmão. Ele nos amou tanto que Ele deu seu Filho. Ele deu o seu Filho para que nós possamos crer nele. Amém? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Irmão, nós somos escolhidos. Nós somos a geração eleita, sacerdote santo. Foi Deus que nos escolheu, irmão. Por isso que nós estamos aqui, para cumprir a vontade do Senhor se concretizar sobre as nossas vidas. E que essa noite que o Senhor venha quebrantar o vosso coração. Eu não sei de que maneira você entrou nessa porta essa noite. Não sei de que maneira está seu coração diante do Senhor, diante da situação que você está vivendo. Não sei qual que é, mas Deus sabe todas as coisas. Que você venha se fortalecer no Senhor, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Ele vem tocar no seu ser, vem tocar nos seus familiares, vem tocar no seu trabalho. Que a unção de Deus venha estar sobre a tua vida, meu querido. Que o Senhor venha, que nós possamos fortalecer a igreja do Senhor na presença do Deus eterno. Amém? Glória a Deus. Quem nos condenará? Pois Cristo que morreu antes ressuscitou entre os mortos, na qual está à direita de Deus que intercede por nós. Olha só que maravilha, irmão. Já pensou? O Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós? Aleluia. Nos chamou, nos escolheu, está intercedendo, deixou o Espírito Santo para que nós vencesse aqui na terra. Olha só que maravilha, irmão.
O apóstolo Paulo foi muito sábio, irmão, usado por Deus para deixar essa carta aos romanos, e isso não é diferente no dia de hoje para nossas vidas. Que nós viemos tomar posse, irmão, que nós viemos fortalecer no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e meu refúgio, é minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Olha só que maravilha do Senhor tem para as nossas vidas, meu querido. Amém? Os irmãos estão entendendo? Estão comigo aqui hoje? Glória a Deus. Ah, Jesus, só o Senhor é Deus em nossas vidas. Quem nos separará do amor de Cristo, da tribulação? Irmão, nós sabemos que o mundo é mau. Os pessoal aí fora não está respeitando mais ninguém. Há um tempos atrás a gente respeitava professor, respeitava policial, respeitava os mais velhos. Hoje em dia já não tem mais isso. Por quê? Porque já chegou o tempo, irmão, que só Jesus mesmo para ter misericórdia. Só o Senhor Jesus para ter misericórdia, meu querido. Porque o mundo é mau, o mundo já dos malignos. E que nós possamos transformar a nossa mente em Cristo Jesus, para que nós possamos vencer os dias maus sobre as nossas vidas. Amém? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, sepultados como ovelha para o matador. Olha só que maravilha, irmão. Jesus já fez isso por nós. Ele foi lá na cruz. Ó, pode deixar que eu vou resolver, eu vou morrer por esta nação. Eu fui enviado para cumprir o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Eu fui enviado para salvar, para libertar os cativos. Irmão, você é precioso aos olhos do Senhor. Você não foi comprado com dinheiro, nem com ouro, nem com prata. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, meu irmão. Então dá glória a Deus, irmão. Você já é liberto, você é salvo, você é transformado, irmão. E um dia nós iremos reinar com Ele no céu, irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E todas essas coisas são mais do que vencedor por aquele que nos amou. Que maravilha, hein? Irmão, você é vencedor, irmão. Você é vencedor, irmão. Porque se nós caminhar pelos olhos da carne, nós vamos retroceder, nós vamos voltar atrás, nós não vamos avançar, nós vamos chover no molhado. Mas quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós iremos romper, nós iremos alcançar os nossos objetivos, nós iremos com Deus, nós iremos pular muralha, irmão. Porque eu creio no Deus que é poderoso, Deus vivo, Deus santo, Deus que reina sobre as nossas vidas. Amém? Antes, o pastor Miguel me convidou para vir para pregar. Ó, tal dia você vai pregar. Eu falei, Jesus amado. Aí eu falei assim, e agora, Jesus? Só me restou orar, buscar a face do Senhor, meu querido. Senhor, eu não sei, são teus escolhidos, são teus filhos, são tuas filhas, Senhor, qual que é a palavra? O Senhor falou assim, lá em Romanos 8, 31 a 39. Comenta isso comigo, meus irmãos, para você. É isso que eu quero falar no coração deles. Muitas vezes nós estamos, amado, nos pegando as coisas materiais desse mundo e nós não temos que avançar. Quando nós ficamos presos às coisas terrenas desse mundo, nós ficamos estagnados, nós ficamos parados. Mas quando nós almejamos as coisas do Senhor, naturalmente as coisas acontecem sobre a nossa vida. Entendeu? Nós, irmão, temos a fé em Deus, porque Ele faz nova todas as coisas sobre as nossas vidas. Amém? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que tremendo, irmão. Que tremendo, irmão. Isso aqui, irmão, é coisa de sobrenatural sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor, meu querido, a palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, a palavra de Deus é mais viva. Porque a palavra de Deus é mais viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que a medula é apta para discernir o pensamento e a atenção do coração. A palavra do Senhor é isso, meu querido. Porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar.
E Deus tem algo extraordinário acontecendo nas nossas vidas, meu querido. Porque Ele não vai fazer nada, nada acontece na nossa vida sem antes revelar seus segredos, seus profetas. Um tempo atrás o Senhor falou para mim, no meu coração, falou assim: olha, você vai ter uma grande perda. E nisso eu senti algo no meu coração, falei, e eu pensei que era coisa da minha cabeça, falei, está amarrado em nome de Jesus. Irmão, e aconteceu. E o Senhor falou assim: vai ter muito choro, mas fica na minha presença, que você vai ver a minha glória se manifestar na sua vida. Eu falei assim: Senhor, me sustenta. E aconteceu, irmão. E aconteceu. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. E quando isso aconteceu, irmão, aconteceu outro episódio também. O Senhor falou assim para mim: olha, você vai trocar de carro. Eu falei: imagina, eu trocar de carro? O carro vai dar muita dor de cabeça. Não quero trocar de carro, não, quero ficar com esse poisézinho mesmo, porque eu tinha um Palhinho, né? O Palhinho é uma bênção. Pensa no carro abençoado daquele Palhinho, irmão. Aí o Senhor, eu vim para a igreja, Palhinho bonito. Eu vim para a igreja, quando eu dizimei no sábado, no domingo eu liguei o carro, cadê o carro para querer pegar? Eu bati no Palhinho assim: Senhor Jesus, isso aqui é teu. E Jesus falou assim para mim: olha, eu falei para você que já era para ter trocado esse carro. Eu falei: já entendi tudo, já entendi, Jesus. Aí eu estava em casa de boa, já quase para voltar a trabalhar. Eu já estava vendo o carro, é um carro que nunca tinha passado no meu coração, irmão, sinceramente, nunca tinha passado. Eu via eles aí na rua, mas nunca. Aí eu comecei a ver, comecei a olhar. Aí eu fui lá na agência, o vendedor falou assim: olha, entra aqui no carro, vamos dar uma volta. Eu falei: o quê? Entra aí, você que vai dirigir. Eu falei: não, faz isso não, pelo amor de Deus. Entra aí. Aí eu entrei. Uma volta que eu dei lá, eu falei: Jesus, é esse? Se for teu, amém. Irmão, foi um creta, irmão. Pensa num carro abençoado, irmão. Pensa num carro abençoado, irmão. Eu falei: Jesus, é teu, se for teu, amém. Agora, se não for, Jesus, então tira. Foi tão tal, irmão, que no pai lá, na hora da vistoria lá, o rapaz que estava lá ficou 4 horas em cima do pai. E eu orando: Senhor, se é da tua vontade, amém. Se não for, tira. E eu orando. Ficou 2 horas de manhã, mais 2 horas à tarde. Eu falei: mas ele já olhou já de manhã? Para que olhar à tarde? Não, tem que olhar de novo. Eu falei: nem tira o carro da agência. Aí ele foi lá, olhou. E eu lá orando: Senhor, para a glória do nome do Senhor, irmão, eu tenho um creta lá. Pensa no carro abençoado, irmão. Aí eu chamei a minha filha, eu falei: filha, vem cá. Olha, o Palhinho tem 6 botãozinhos, né? Levantar o vidro, né? Ligar o ar-condicionado, beleza. Esse aqui tem quase 40. E aí, como é que eu faço agora? Como que eu faço agora, filho? Aí eu falei assim comigo mesmo: quando eu aprender esses 40, Deus vai me dar um avião para mexer tudo naqueles. Eu falei: Deus, misericórdia. Vai voltando aqui para a palavra, irmão. Amém? Mas para a glória do Senhor, irmão, pensa num carro abençoado, irmão. Eu não me arrependo, não. Não que o meu coração está nele. Era longe, era fora de tudo contra meus planos, meus projetos. Mas foi Deus que falou assim: está na hora de trocar. Eu troquei. Eu tinha os objetivos maiores e melhores sobre a minha vida. Esse é um pequeno testemunho que já era para ter contado. Mas às vezes a timidez era tão grande. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Mas falei: quando eu for lá em cima, eu vou contar esse testemunho. É para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Graças a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, é que nem aconteceu aqui, ó. No livro do profeta Amós 3,7 fala: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos, seus servos e seus profetas. Seja ele de bom, seja ele de luta, seja ele de batalha, o Senhor vai falar no vosso coração, irmão, para você vencer, para você se preparar. E um sábado o presbítero falou assim comigo: ó, se prepara que você vai trazer a palavra. Imagina, aí Deus já tinha falado comigo: ó, se prepara aí, qualquer dia o pastor Miguel vai chamar você lá em cima. Eu falei: Deus, então eu vou começar a me preparar desde agora. Já comecei a me preparar, irmão, já sabia já que esse momento ia acontecer. Porque é Deus, irmão, quando Deus fala, Ele cumpre.
Deus já tinha testificado no meu coração isso. Deus já tinha falado, olha, se prepara, qualquer dia você vai ministrar a palavra lá em cima. Eu falei, Jesus, como, irmão? Os irmãos abençoados que é lá, presbíteros, evangelistas, aqui as irmãs do louvor aqui, eu falei, Jesus amado, mas amém, se for a tua vontade eu vou, Jesus, vou estar preparado. Aí eu pensei comigo, é melhor estar preparado, o pastor não me chamar, do que não estar preparado, o pastor chamar. E aí, irmão? Não é verdade? É melhor se preparando, porque nós temos que estar preparados para tudo, irmão. Aí a irmã falou assim, será que o pregador veio? Não, eu vim, irmão. Eu vim com as perninhas, ó. Agora está melhor as perninhas, mas as pernas veio balançando, irmão. Agora não sei se era de frio, se era de nervosismo. A perninha chegava, estava tremendo. Eu falei, Jesus, ó, vai na minha frente. Mas está tudo certo, graças a Deus. Mas isso é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Porque eu creio que Ele tem cumprir nova todas as coisas sobre nós, amém? E como está escrito, irmão? Como está escrito, as coisas que o olho não viu, e nem o ouvido ouviu, e nem subiu o coração do homem, são o que Deus preparou para o que ama, amém? Olha só que palavra tremenda, irmão. Irmão, quando nós buscar primeiro o reino de Deus, uma vez a gente foi no culto da irmã lá, eu trouxe uma palavra lá que, irmão, pensa 3 versículos que chamam a minha atenção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Quem falou isso, irmão? O próprio Deus falou isso. Novo Testamento, livro do Evangelho Mateus 7,33, fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A carta aos Colossos, Paulo escreve, buscai as coisas que são de cima, não os que são da terra, porque o da terra é passageiro. Da terra, irmão, o ferrugem toma conta, o ladrão rouba, a taça corrói. Por isso que aqui, irmão, nós ficamos focados só em Deus. Buscai primeiro, lá do alto, o teu trono, e as bênçãos seguirão, irmão. Quando você estiver caminhando, as bênçãos vão vir atrás de você. Porque esse é mandamento, isso é a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Ele pode te dar uma casa? Pode te dar uma casa. Pode te dar um carro? Pode te dar um carro. Te dar um casamento, te dar um relacionamento, pode te dar tudo. Mas esse não é o intuito do Senhor a princípio. É que Ele quer buscar primeiro o reino, buscar a presença dEle, que a gente possa nos fortalecer a cada dia. Porque se nós pensamos, irmão, que as coisas vão vir de mão beijada, não vai vir não. E o que adianta, irmão? Uma vez eu estava desempregado faz tempo. Eu orando, o Senhor abre a porta. Aí quando eu olhava no relógio, era meio-dia. Olha que maravilha. Como é que Deus vai abrir a porta desse jeito, irmão? Não tem como, irmão. Desempregado, o Senhor abre a porta. Aí acordava meio-dia, não tomava nem café, já ia logo almoçar. Eu falei, não, alguma coisa está errada, espera aí, agora deixa eu reverter esse quadro. Levantava às 6 horas da manhã, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Faz a tua vontade prevalecer. Ia semeando, sem parar, buscando Deus, eis-me aqui, faz a tua vontade. Irmão, a notícia que chegou para mim no telefone, que naquela época não existia, né? Não era tão fácil assim celular. No sábado à tarde, eu fui na casa de uma colega minha, ela falou assim, olha, tal empresa pediu para você ir na segunda-feira, olha que maravilha. Cheguei lá, comecei a trabalhar, irmão. Isso é Deus na nossa vida, é esse que faz o cumprimento dele. Já pensou, irmão, se eu ficasse dormindo até 1h da tarde lá, não, você acha que eu estava conseguindo trabalhar? Não. Primeiro, irmão, a gente tem que fazer oração, a gente tem que orar e agir. Se a gente só orar, como é que vai funcionar isso? Não funciona, irmão. Nós devemos orar e ação, orar e ação. O Senhor vai na minha frente, se for a tua vontade, que prevaleça a tua vontade sobre a minha vida.
Se prevalece a tua vontade sobre a minha vida. E muitas vezes nós nem oramos, nós vamos lá, e não é assim que Deus trabalha, irmão. Nós temos que convidar o Senhor, vai na minha frente, se for a tua vontade, que venha prevalecer sobre a minha vida. Que nós, irmão, venha buscar cada vez mais a Deus, que nós possamos ter um coração contrito, um coração quebrantado, um coração cheio da presença, um coração transbordante da presença do Senhor, que nós iremos vencer, nós iremos romper, nós iremos avançar, nós iremos conquistar a igreja do Senhor. Amém? Aleluia. E outro, irmão, fique em paz. Essa situação que você está passando não está descoberta aos olhos do Senhor, não. Ele tem algo a fazer sobre a tua vida. Muitas vezes está nos mostrando, Ele está nos moldando, Ele está trabalhando em nós, porque para Ele já está preparado. Já está preparado. Ele está nos preparando para a promessa dele se concretizar sobre as nossas vidas. Porque a gente não adianta, irmão, você fica no comodismo e as coisas não acontecerem na sua vida. Você tem que se despertar e buscar a presença do Senhor. Irmão, eu fico muito feliz de você estar aqui nessa quinta-feira fria. Vocês são crentes mesmo, né? Vocês são um povo eleito, um povo sacerdote real. Mas eu glorifico a Deus, irmão. Glorifico a Deus porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, tem nos alimentado. Ele cuida das nossas vestes, Ele cuida do nosso calçado, Ele cuida da nossa vida espiritual, Ele cuida do nosso trabalho. Uma coisa que acontece na nossa vida, irmão, quando a gente perdemos algo, lógico, a gente fica entristecido, a gente fica meio, entrega na mão de Deus. Deus está te mostrando algo que Ele quer te dar algo maior sobre a tua vida. Muitas vezes nós ficamos ali, não vou mais para a igreja, porque eu tinha a única coisa boa que eu tinha na minha vida, já levaram. Mas aí Deus está testando o vosso coração para ver como é que você está diante dele. Deus está testando você para ver como é que é, onde é que está o teu tesouro, onde é que está o teu coração, irmão. Se está nessas coisas terrenas, essas coisas passageiras. Que nós possamos buscar a presença do Senhor enquanto nós vivemos aqui na terra. Depois, irmão, só glória, só lá do Senhor Jesus, irmão. Eu falei, tomei uma posição, eu falei, Senhor, sabe de uma coisa? Não tem para onde ir mesmo. O Senhor Jesus começou a pregar para os discípulos uma palavra abençoada, e muitos discípulos viraram as costas para o Senhor Jesus. E ele chegou diante de Pedro e falou assim: Pedro, não queres voltar tu também não, Pedro? Pedro falou: não, Senhor, para onde eu irei? Só tu tem a palavra da vida eterna. Quer dizer que ele entendeu o chamado de Deus sobre a vida dele. E Pedro, irmão, Pedro era uma pessoa assim, irmão, uma pessoa difícil de lidar. Qualquer coisa era a faca, cortar a orelha lá do soldado lá. Jesus teve que fazer um milagre ali na hora. Ó Senhor, eu não vou te negar, para longe disso. Ó Pedro, você vai me negar 3 vezes. Na hora lá, quando aconteceu, Jesus olhou para ele e sentiu. Ele sentiu que Pedro tinha se arrependido. E daqui ali o Pedro foi lá e tomou uma posição. Ele foi buscar o Senhor amargamente do que ele tinha feito. Amém? Porque nós devemos buscar o Senhor. E o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui no livro desse texto, irmão. No primeiro versículo de 8, irmão: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmão? E o apóstolo Paulo começa esse texto aqui, falando essas palavras, que nenhuma condenação há, irmão. Se o inimigo estiver te acusando aí na mente, irmão, repreende em nome de Jesus. Você vai vencer, você vai romper, você vai avançar, irmão. Porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E muita gente, irmão, recebe essas coisas e fica para si só. Não quero saber mais dos irmãos, não quero saber mais da igreja. A primeira coisa, irmão, uma coisa aqui para nós. Quando a gente tem uma desavença lá no trabalho, o dia seguinte a gente está lá trabalhando, não é? Com certeza. E quando é na igreja, quando o irmão passa, nem cumprimenta. Não vou mais naquela igreja não, o irmão nem me cumprimenta, eu vou lá fazer o quê? Entendeu, irmão? Muitas vezes, irmão, o pessoal fica levando
as coisas de Deus pela brincadeira. E não é isso não, irmão. Está deixando a desejar. Porque como está escrito, ó, nada nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem alguma outra coisa separar do amor de Cristo, irmão. Porque Ele venceu, Ele foi na cruz do Calvário, estava sobre Ele toda a nossa dor e todas as nossas enfermidades estava sobre Jesus. É questão de nós tomar posse dessa palavra, falar: Senhor, o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Eu estou contigo, eu venci, você também vai vencer. Igreja do Senhor, você vai vencer, você é mais do que vencedor. O apóstolo Paulo deixou bem claro aqui para nós. Você vai vencer, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não olhe com os olhos carnais, porque se você olhar com os olhos carnais, você não vai chegar a lugar algum. Mas olha com os olhos espirituais, você vai ver grandiosidade de Deus acontecer sobre a tua vida. Porque Deus tem algo novo todos os dias para nossas vidas, irmão. Esses dias, irmão, eu estava lendo um Pentateuco num trabalho, eu coloco o celular e começo a ler. Aí eu estava lendo ali pensa num povo abençoado para reclamar aquele povo no deserto. Ainda bem que em nosso meio não existe isso. Ficou lá no passado, né? Reclamava de tudo, irmão. Chegou uma hora que Deus abriu a terra lá e pegou a metade daquele que não aguentava mais a reclamação daquele povo. Eu falei: Jesus, tomara que isso não aconteça no dia de hoje, né? Já pensou se isso acontecer, irmão? Misericórdia, misericórdia mesmo, né? Mas amém, mas o Senhor tem de grande amor para nossas vidas. O Senhor, Ele nos cuidou de nós. O Senhor nos cuida, Ele cuida da nossa saúde, com ela, o nosso levantar, o nosso deitar. Uma vez, irmão, vou te contar um testemunho bem rapidinho aqui. Eu saí do trabalho e fui para a igreja. Nem passei em casa para tomar banho, fui para a igreja. E quando eu voltei da igreja, eu nem deixei de terminar a bênção apostólica. Primeiro, quando o pastor já ia dar a bênção apostólica, já virei a esquina ali. Quando eu virei a esquina, irmão, não demorou 5 minutos. A polícia foi lá e colocou a arma assim apontada no meu peito. Eu falei: Jesus, eu fiquei com a perna tremendo. O que é que você tem aí? Eu falei: não tenho nada. Você mora onde? Eu moro aqui. Eu já estava com a chave no portão de casa. E as pernas tremendo. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Naquele dia lá eu passei uns apuros. Aí quando eu cheguei em casa, eu abri a porta, eu falei: Jesus, obrigado, porque eu me salvei dessa. Me salvei dessa porque eu pude contemplar a grandeza do Senhor Jesus sobre a minha vida. Porque o Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida do seu levantar, do seu deitar, da sua saúde. É muito fácil, irmão, dar glória a Deus quando tudo está muito bem, está com saúde. A dispensa lá, o alimento está até saindo, está até pulando para fora, porque não é porque está quebrado, não, é porque está transbordando. Oh, glória, que maravilha! Que continue assim. É muito fácil, mas eu quero ver, irmão, quando está desempregado, quando está doente, falar assim: Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele deu seu Filho. Ele deu seu Filho para morrer por mim e por você. E por isso que nós estamos aqui reunidos, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio, amado, que Deus tem grandiosas coisas para acontecer no nosso meio. Porque eu confesso, irmão, e eu estou buscando a Deus por isso. Eu estou me quebrantando cada vez mais. Olha assim, eu estou de uma forma assim, eu estou parecendo uma bomba atômica. Eu falei: Jesus, me segura. Porque, irmão, não há outra saída se não for buscar ao Senhor. Não há outra solução. Não há outro objetivo. Nós temos que levantar a cabeça e falar: olha, nós somos povo eleito, escolhido do Senhor. Nós iremos romper, nós iremos avançar. Nós iremos conquistar a terra prometida do Senhor sobre as nossas vidas. E muitas vezes, irmão, os perrengues que a gente passa na vida acaba tirando a visão que Deus tem para as nossas vidas.
acaba nós tirando a visão que Deus tem para nossas vidas no dia de hoje. Mas quando você se propõe buscar ao Senhor, tudo vai mudar na sua vida. Quando tudo está muito bem, é muito fácil adorar a Deus, a buscar ao Senhor, ou glória a Deus. Irmão, eu confesso para você, quando eu voltei para a igreja, irmão, era uma luta terrível, irmão, para me querer desistir. E eu não. Quando eu chegava aqui, cumprimentava 2, 3 irmãos, nem precisava me estar a palavra. Eu já me sentia mais leve, já sentia mais fortalecido. Glória a Deus, aleluia. Já sentia mais, eu falei, olha, já aprendi, ó, o segredo é isso aqui. Eu estava em casa lá, opa, já sei onde que é, vou para a casa do Pai, a casa do pão, que lá tem os irmãos lá, abençoados. Só de cumprimentar, irmão, irmão, só de chegar ali na porta, de chegar aqui no templo da igreja, eu já me sinto transformado, já me sinto fortalecido. Porque Deus nos fortalece a cada dia, irmão. A cada dia que o Senhor nos fortalece, nos ajuda, nos capacita, nos derrama paz, alegria, salvação para aqueles que amam. Amém? Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado, querido Deus. Neste momento, Pai, feche os vossos olhos, eu vou orar ao Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, eis aqui meus irmãos, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha entrar no coração dele, ó Pai. De cada um deles, dessa minha irmã, desse meu irmão, Senhor. Que venha fazer a Tua vontade e prevalecer, Pai. Derrama o Teu querer e Teu aperfeiçoar, Papai. Fortalece, Senhor, nessa trajetória, Senhor, nessa caminhada cristã, Papai. Não permita, Papai, que eles venham voltar atrás, mas que venham olhar para Ti, olhar para frente, o autor e consumador da nossa fé, Pai. Porque eu creio, Papai, que o novo do Senhor vai se concretizar na vida do meu irmão. Eu creio, decreto e determino a bênção do Senhor vai se concretizar na tua vida, meu irmão. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Eu creio, meu querido, eu creio. Algo novo vai acontecer nas vossas vidas. Eu quero ouvir testemunho a semana que vem aqui. Eu quero ouvir testemunho, porque Deus é Deus. Deus que fala, Deus que cumpre. Amém? Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Uma uva amassada, ela vira o que, irmão? Vira vinho. Azeitona amassada, ela vira o que? Vira óleo. A rosa amassada, ela vira o que? Perfume. O trigo amassado, ela vira o que? Pão. O joio amassado vira o que? Veneno. O que nós estamos, irmão, produzindo quando nós temos amassado pelo Senhor? O que o vizinho está testemunhando de você? Do verdadeiro cristão? Ou daquele quando ele olha para você e fala, eu não quero ser crente igual esse aí, não. Isso é vergonha para nós mesmos quando isso acontece. Eu não vou falar para você que nós somos Deus, que nem a irmã falou. Irmão, dá vontade de pegar o pescoço e torcer. Irmã, não é só você não. Tem hora que dá vontade de levantar e mandar você chutar o pau da barraca. Irmão. Porque nós somos carne. Nós somos ser humano. Nós não suportamos ver injustiça acontecendo e ficar calado. Por isso que a irmã falou, porque todo mundo na hora que ela deu o testemunho começou a dar risada, porque todo mundo se testificou junto com ela. A pessoa falar da sua cara e mentindo para você, sabendo que é mentira, e você ainda tem que aguentar e ficar calada. Jesus me segura, senão vai acontecer algo que não deve acontecer. Isso quando a gente faz, irmão, da obra da força do nosso braço, a gente coloca tudo a perder. Mas quando nós ouvimos isso, descansamos no Senhor, o Senhor age pelas nossas vidas. O Senhor age em nosso favor. É difícil. Dói na carne, irmão. Mas é isso que nós temos que renunciar em nome de Jesus. Tem que renunciar a essas coisas, irmão. Porque se deixar o velho homem voltar, irmão, só a misericórdia de Deus. E é assim, ó, instalar de dentro para isso acontecer. Se você não ficar na torre de vigia, ó, Jesus na minha vida, Jesus na minha vida, e você começar a olhar para baixo, irmão, você faz coisa que se brincar até Deus duvida.
É por isso, irmão, quando tem qualquer coisa assim, quando tem uma confusão assim, eu já viro as costas, já saio fora. Porque eu sei da minha natureza. Falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia. Mas é isso que Deus tem para as nossas vidas, irmão. Que Ele venha nos fortalecer, venha nos fortificar. Na perseverança do Senhor, debaixo das mãos fortes do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos. Glória a Deus àquele que estão aqui essa noite, poder cultuar o Senhor, essa noite fria, abençoada. Glória a Deus, já estava preocupado. Não é que eu gosto do frio não, irmão, porque já é meio de junho e o frio não veio ainda. Geralmente, um tempo atrás, tinha que vir quando? Em março, em abril, já era para começar o frio. Mas amém, o Senhor que determina todas as coisas. Amém? E eu gosto, já estou começando a gostar do frio, irmão. Amém? Presbítero Luiz. Obrigado, irmão. Deus abençoe a sua vida. Que você venha até o final de semana abençoada. Que Deus venha agir ao teu favor. Que o Senhor venha dar um final de semana que já vai iniciar amanhã abençoada, debaixo da graça. Dá um som do Senhor sobre a tua vida. Para a glória do teu nome. Leva essa palavra, leva essa bênção contigo. Leva a mão forte do Senhor agir em teu favor. Para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. E as palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Amém?